e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Quando era criança, esperava que o tempo passasse logo. Mal sabia que o tempo passaria rápido. E que, enquanto esperava o tempo passar, estavam sendo construídas minhas memórias mais vivas, mais intensas, mais eternas. Memórias cotidianas, marcantes ou aparentemente desimportantes, voltam na minha sombra com seus sabores, cheiros e sensações. Hoje, a única coisa que desejo é que o tempo volte para trás. A princípio, eu tinha uma imagem de umas bolhas com alguém caminhando entre elas. Não sabia muito bem qual significado isso poderia ter, mas isso me perseguia, né? Sempre que eu pensava em alguma nova criação, me vinha essa imagem na cabeça. Algum tempo depois, indo em um restaurante, eu comecei a ouvir algumas músicas italianas. E essas músicas automaticamente me remeteram a algumas lembranças de infância, de adolescência, de histórias que meu pai, meu avô me contavam a respeito do meu bisavô, Battista Renzi. Esse bisavô era um imigrante italiano que veio para o Brasil, para a cidade de Suzano, aonde ele contribuiu para a emancipação da cidade. E aí, no ano de 2014, eu já estava num processo de pesquisa para uma coreografia de final de ano, de um espetáculo, lembrando, né, novamente dessas bolhas, dessas músicas. Eu comecei a conversar na época com o elenco sobre as lembranças que eles tinham de infância, de família. E eles começaram a contar as músicas que a mãe cantava para eles quando eram crianças, os brinquedos que eles tinham, dentre outras recordações. Nesse mesmo período, eu assisti o filme Up, Altas Aventuras, que, embora seja um desenho animado, falava muito disso, de lembranças, de saudades, sobre uma trajetória de vida, onde após a morte da esposa, o personagem já idoso, no seu álbum de fotografias, começa a recordar todo o seu passado, todas as perspectivas, tudo que ele construiu ao lado dessa esposa, os sonhos que eles ainda tinham e não mais iam conseguir realizar juntos. E isso dá uma energia para que ele realize pelos dois aquilo que ainda faltava ser realizado. Nesse momento, foi como se as minhas ideias clareassem. E aí eu já sabia o que eu queria dizer. Então eu soube que eu contaria a história de um imigrante italiano, já idoso, com seus 80, 90 anos. E eu contaria alguns aspectos da vida dele. O que ele fez, o que deixou saudade, o que mora dentro desse passado, que assim como no filme
essas lembranças são despertadas através de um álbum, as lembranças desse personagem seriam despertadas através de um baú de recordações que, embora exista fisicamente, acredito que ali seja muito mais um baú interno, onde ele encontra os seus brinquedos, cartas, roupas empoeiradas, mas coisas que quando ele vê, ele automaticamente é levado para um passado muito concreto, e tudo isso é despertado através de uma primeira bolha que representa a sua primeira recordação. E aí eu já sabia essas bolhas aonde entrariam. Elas seriam essas memórias desse personagem que voariam em volta dele no espaço, representando tudo que ele passou e as pessoas que passaram por ele. Eu me lembro dos ensaios no centro de dança, das muitas dificuldades, lembro também de cada parte do figurino sendo feita. Nessa época eu trabalhava no ateliê, né, que fazia nossos figurinos. E o Per Sempre foi mais do que um balé para mim. Foi uma experiência completa do início ao fim. O famoso balé italiano, o balé que causou muita emoção em quem assistiu e em nós, bailarinos também. A energia, assim, transbordava do palco, era incrível. E o Per Sempre tem esse poder, sabe, de fazer a gente pensar na nossa vida, no que vivemos. É íntimo, é único, sabe? Cada um sente diferente, mas todos nós temos algo em comum, que é... todos nós sentimos saudade de alguma coisa, de alguém. E revirar o nosso baú mental é catártico, é forte. Pode ser triste, mas também pode ser muito feliz. E eu lembro que na época, a nossa coreografia, que era Viagem ao Fundo do Mar, ela tinha muito neon, né? O figurino era todo muito colorido, tinha adereço de cabeça, luz negra no palco. E no dia da estreia, no camarim, eu lembro que a gente tinha dançado e pra mim tinha sido incrível. A maquiagem, que era toda muito artística, né, com muitas cores. E quando eu vi, foi meu primeiro contato mesmo, assim, direto com a turma, em vendo o figurino do Per Sempre, a maquiagem, eles produzidos. E assim que eles saíram do palco, eles encerraram o espetáculo, foi a última coreografia. E eu lembro que a Cris chegou no camarim e ela falou assim... A plateia tá em prantos, ela tá chorando. Eu olhei aquilo, eu não tinha assistido, tava no camarim, não podia assistir. Eu falei, gente, mas por que choraram? Por quê, sabe? O que aconteceu? Não tem nada demais. A maquiagem nem é colorida. E em 2015, se eu não estou muito enganada, teve uma apresentação da primeira versão do Per Sempre no Mapa Cultural. E tinha um desfalque de elenco. E a Cris me puxou pra dançar, foi a única vez que eu dancei o Per Sempre. E ensaiando, que eu fui começar a entender a profundidade ali da coisa, né? Eu pude realmente sentir que talvez acontecia ali o porquê que aquela galera chorou quando viu a apresentação do Per Sempre, porque realmente é muito profundo, ela é muito pessoal, ela fala com uma gama muito grande, né, de pessoas. Quem não tem memória, quem não tem lembrança e história pra contar? O que mais me marca no primeiro Per Sempre, sem dúvida nenhuma, é a reação do público. Eu sempre vi a plateia muito emocionada, sempre tinha alguém chorando. É incrível, assim, a gente saber que nossa arte traz esse momento de reflexão pro outro, onde ele consegue emergir dentro de si mesmo e resgatar suas memórias e começar a pensar mesmo nas suas decisões e no seu passado, assim. É incrível, é bem gratificante. Outra coisa extremamente importante que me levou à montagem do Per Sempre foi o passar do tempo. De repente eu me percebia com 15 anos, com 25, com 35, com 40. E aí quando eu olhei para trás eu percebi que tinham se passado 20 anos quase num piscar de olhos. E que talvez os próximos 20 passariam tão ou mais rápido, e a partir disso a gente começa a avaliar as nossas perspectivas e as nossas frustrações, no quanto as nossas escolhas afetam a nossa trajetória. Às vezes um pequeno detalhe que tenha ficado lá atrás tenha mudado todo um rumo de história, né? Isso me fez refletir o quanto as nossas escolhas e o passar do tempo nos afeta. E eu queria também falar sobre isso. A escolha do nome Per Sempre veio exatamente
Uma por ser um nome em italiano e outra que, quando surgiram várias sugestões de nome, nós queríamos colocar algo que falasse exatamente desse cotidiano que nos marca. E aí nada melhor do que per sempre, né? Tudo que fica para sempre, que se torna inesquecível. A concepção do espetáculo foi feita onde existe o mesmo personagem com duas idades, em tempos diferentes, na verdade, com idades diferentes. Esse personagem novo, com seus 20 e poucos anos, e ele com 80 e pouco, que seria o atual, e a sua lembrança, né? Então são dois atores, bailarinos que fazem os personagens, e eles se cruzam nessas memórias, nessas viagens desse personagem. O tema base do espetáculo é o amor. E por que a escolha do amor? Todo mundo almeja viver, ou vai viver, vive, já viveu, tem medo de perder um grande amor. Então isso, a partir daí, já é muito próximo do público. Eu participei da primeira versão do Per Sempre, eu já fazia o par romântico, já tinha esse papel, e desde lá foi bastante significativa essa coreografia na minha vida. Talvez, naquele momento, eu não compreendesse com tanta profundidade. Compreendia, assim, a história, sentia, sem entender muito, o que estava sentindo, mas já era especial. Depois dali, eu tive uma mudança na minha vida, eu dei uma pausa na dança e eu voltei exatamente nessa oportunidade de fazer o Per Sempre virar um espetáculo. E durante esse período de 6 anos, eu busquei exatamente isso. Busquei exatamente viver coisas que são importantes na minha vida, para que essa lembrança que a gente fala no Per Sempre seja significativo mais para frente, e até mesmo no presente. Então, o Per Sempre é uma lembrança boa. Hoje eu compreendo mais profundamente, detalhadamente o que ele significa. Cada gesto, cada olhar, cada ponto da coreografia tem um significado. E agora, um pouco mais velha, passado esse tempo, eu consigo compreender melhor a essência do Per Sempre. Nós acreditamos que para trazer uma verdade para o público, e principalmente para cada bailarino que está no palco, tem que ser feita uma pesquisa. Desde da parte mais simples, que tenha um detalhezinho, até a parte mais profunda, né? E dentro da nossa história, esse personagem faz toda a sua lembrança na época antes de ele vir como imigrante. Então nós colocamos o ano de 1920, 20 e poucos, que foi o grande boom da imigração italiana para o Brasil. E temos também que pensar que, assim, se ele tinha 20 anos em 1920 e na atualidade ele tem 80, então a pesquisa também vem até 1980. A imigração italiana teve um papel de extrema importância para a formação do Brasil que conhecemos hoje, deixando uma grande influência, tanto cultural quanto econômica. A imigração italiana ocorreu após a unificação da Itália, onde sua situação econômica crítica levou o país recém-formado a uma crise, deixando assim a agricultura em situação desfavorável. A má qualidade de vida e o grande aumento populacional foram outros fatores que ocasionaram no êxodo italiano, que deixa várias vilas vazias. Entre 1875 e 1975, cerca de 27 milhões de cidadãos italianos partem da Itália, e desses, cerca de 1,5 milhões partem para o Brasil. A expectativa de uma vida melhor e tendo a ilusão do Brasil como um paraíso tropical cria um grande alvoroço entre os italianos. Por trás de tudo que era dito, acontecia um acordo comercial. Portanto, nem tudo tinha veracidade. O sonho da colônia italiana no Brasil era, na verdade, uma busca por mão de obra.
Após a abolição da escravatura, em 1888, o Brasil vê nos imigrantes a oportunidade de mão de obra livre em lavouras de café, em plantação de uva e até mesmo na indústria. Muitos fugiram do regime totalitário estabelecido na Itália por Mussolini. Navios lotados, indo muito além de sua capacidade, pessoas amontoadas, sujas, junto a animais, condições precárias dentro e fora dos navios. Essa era a vida de quem queria buscar boas oportunidades. A imigração se tornou um negócio lucrativo, para alguns, e a propaganda feita incentivava muito a população italiana, que demorou muitos anos para descobrir a verdadeira realidade do Brasil. Eu acredito que nós projetamos muito as nossas expectativas para o futuro, para o fim de semana, para o próximo ano, para um momento especial. É sempre após os 15 anos, após os 18, após a formatura, após o casamento. Nós não pensamos o quanto nós somos frágeis e que talvez o amanhã não exista. E nisso nós perdemos o nosso cotidiano. Vivemos cada vez mais ansiosos, cada vez mais no futuro que talvez não venha. Ou que se vier, talvez não venha da maneira que a gente esperava, né? As coisas mudam e acontecem e são inesperadas. Então, eu acho que talvez a gente precise prestar mais atenção no nosso dia a dia, em quem está ao nosso redor, no quanto é importante lembrarmos do domingo em família, do café feito pela mãe, do bolo assando da avó, porque muita coisa passa muito rápido e nessa loucura da gente pensar sempre no futuro, a gente esquece de observar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E quando a gente olha para trás e pensa no que a gente tem saudade, a gente não pensa nos grandes eventos, nas grandes realizações. A gente pensa exatamente nesses detalhes pequenos que eram o que na verdade tinham valor. Talvez a gente não percebesse.